Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos e minhas amigas. Bom, a gente vai entrar agora numa série de questões sobre gestão de pessoas. Esse assunto que cai bastante em prova e eu vou tentar simplificar o máximo possível aqui os principais tópicos por meio de questões. Vamos lá então? Partiu? Vamos lá para a tela então. Então é o seguinte, galera, primeira questão aí de gestão de pessoas. Opa, que deu uma travadinha aqui, bora destravar, pronto. E já veio com o gabarito. Volta, pronto. Primeiro, a maioria das organizações dá preferência ao recrutamento interno, recorrendo ao recrutamento externo somente quando se esgotam as possibilidades do primeiro. Podemos citar como algumas das vantagens do recrutamento interno, que é contratar gente que já trabalha na empresa. Letra A, é mais econômico, é mais rápido e é fonte poderosa de motivação. Correto, né? Como o gabarito já tinha aparecido, aí vamos colocar aqui então já o gabarito direto. B, é mais econômico, sim, pode gerar conflito de interesse, pouco provável, mas pode gerar, né, internamente ali com quem é promovido e quem não é. E é mais rápido. E aí, galera? Essa questão do conflito de interesse é que tem uma possibilidade, entende? Agora, a letra A, ela está totalmente correta. A B é questionável, pode ter dupla interpretação esse gerar conflito de interesse. Então, a A está mais correta. C, é mais rápido, sim. Pode provocar bitolamento? Não, não provoca, ao contrário, provoca motivação, né? E é mais econômico, isso está correto. D, é mais econômico, pode gerar conflito e pode provocar bitolamento? Errado. E é mais rápido, pode gerar conflito e é mais econômico. Pode gerar conflito, como pode não gerar, né, entre as pessoas que estão concorrendo internamente. A letra A, com certeza, é correta. E outra, por mais que possa gerar conflito, o enunciado está perguntando as vantagens e não as desvantagens. Sendo assim, a letra A é a única correta, porque a B, embora possa gerar conflito de interesse, isso não seria uma vantagem, seria uma desvantagem. Então, a única correta, letra A. 2. Assinale uma das razões pelas quais os sistemas de avaliação de desempenho podem ser não efetivos. A. Os empregados são informados claramente quanto aos objetivos da avaliação de desempenho no momento da admissão. B. Os padrões de desempenho podem estar definidos. C. ênfase excessiva em desempenho fora do padrão. D. Avaliações por escrito que são subjetivas ou expressão de forma vaga nas avaliações escritas. E discussão concluída das causas dos problemas de desempenho. E aí, galera, qual das razões pelas quais os sistemas de avaliação de desempenho podem ser não efetivos? Resposta correta, a letra C, ênfase excessiva em desempenho fora do padrão. Aí não é efetivo. O restante torna efetiva a avaliação de desempenho. São aspectos positivos. Questão 3. A entrevista de seleção é a técnica seletiva mais utilizada. Entretanto, ela apresenta vantagens e desvantagens. Qual das alternativas apresenta uma vantagem da entrevista de seleção? Letra A. Há dificuldade de comparar vários candidatos. B. Ela é altamente subjetiva, com forte margem de erro e variação. C. Ela focaliza o candidato como pessoa humana. Eu não entendi, né? Pessoa humana. Toda pessoa só pode ser humana, mas enfim. D. Ela exige treinamento por parte do entrevistador. E nem sempre o candidato se sai bem na entrevista. Galera, o enunciado está apresentando a vantagem. Embora as afirmações isoladamente estejam corretas, vantagem é realmente a letra C, né? Focaliza o candidato como pessoa humana, como alguém que realmente tem desejos, necessidades, vicissitudes, né, a serem levantadas ali no momento da entrevista. Resposta correta, letra C. 4. A gestão de pessoas procura ajudar o administrador a desempenhar as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar, o que a gente chama de processo administrativo. A gestão de pessoas refere-se às políticas e práticas necessárias para administrar o trabalho das pessoas. Essas políticas podem ser resumidas em 6 processos básicos. Processos esses que dentro de uma organização constituem um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos, conhecidos como processos de, letra A, agregar pessoas, aplicar pessoas, demitir pessoas. Opa, isso ficou errado. Demitir não é função, ela ocorre, mas não é uma política de RH demitir pessoas. B, admitir pessoas, agregar, demitir, já ficou errado também, não vou nem ler o resto.
C. Agregar pessoas, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Essa é a nossa resposta, galera. Letra C. Essa é a opção correta, são as funções, as políticas de RH. A D está errada porque tem admitir, e também ali o restante está correto, mas admitir não. E está errado porque tem o demitir. Uai, Wendel, mas o RH não admite e não demite? Sim, só que a gente está falando das políticas de RH, e as políticas de RH é o que está contemplado na letra C. 5. Os salários são compostos por fatores internos e externos. Dentre as alternativas abaixo, qual pode ser considerado um fator interno? Competitividade da organização, situação no mercado de trabalho, legislação trabalhista, concorrência no mercado e sindicatos e negociações coletivas. Qual desses é interno, gente? Interno só pode ser a letra A, né? Competitividade da organização. São as características dela que tornam ela melhor que os concorrentes. O restante são fatores externos. Questão 6. A dialética das teorias X e Y, concebida por McGregor, não é propriamente uma teoria da motivação, mas sim um modelo para a administração de RH baseado na motivação. Das premissas abaixo, qual pode ser considerada uma premissa da teoria X? Letra A. O ser humano médio tem natural aversão pelo trabalho e tentará evitá-lo sempre que puder. B. A pessoa que estiver comprometida demonstrará autodirecionamento e autocontrole rumo ao cumprimento das metas. C. O ser humano pode aprender não apenas a aceitar a responsabilidade, mas também a buscá-la. D. As recompensas estão associadas ao nível de exigência, sendo que as recompensas mais significativas geralmente estão ligadas à autorrealização. E o ser humano médio não tem aversão natural pelo trabalho, tudo depende das circunstâncias. Galerinha, teoria X e Y do McGregor. X, o ser humano está desmotivado, preguiçoso, safado, sem vergonha, vagabundo, picareta. Alguém fala bom dia, o X responde bom dia por quê? Y, o oposto, automotivado, desperto, produtivo, cheio de problema na vida, mas encontra uma luz no fim do túnel. Sendo assim, resposta correta, letra A. O ser humano médio tem natural aversão pelo trabalho e tentará evitá-lo sempre que puder, mediante a teoria X. O restante aborda a teoria Y, ou não aborda nenhuma das duas. 7. Segundo Chiavenato, o salário representa a principal forma de recompensa organizacional. Existe o salário nominal e o salário real. O salário nominal representa o volume de dinheiro fixado em contrato individual pelo cargo ocupado. O salário real representa a quantidade de bens que o empregado pode adquirir com o volume de dinheiro que recebe mensal ou semanalmente. Existe também o salário mínimo, que é a menor remuneração permitida por lei. Assim, o salário pode ser considerado sob vários aspectos diferentes. Nesse sentido, o salário, letra A, constitui uma medida do valor de um grupo de indivíduos da comunidade? B. Representa um investimento para a comunidade? C. Define o padrão da organização? D. Coloca a pessoa em uma hierarquia de status dentro da organização? Ou letra E. Contribui e representa um investimento para a organização e para a comunidade? Essa tá fácil, né, galera? A resposta correta é a letra D. Né? O salário coloca a pessoa em uma hierarquia de status dentro da organização, já que tem os níveis salariais e as diferenças salariais. Resposta correta, D de dado. 8. A seleção de pessoal comporta alguns modelos de decisão sobre candidatos. O modelo pelo qual há um só candidato e uma só vaga a ser preenchida por aquele candidato não inclui a alternativa de rejeitar o candidato. Se não tem tu, vai tu mesmo. O candidato apresentado deve ser admitido sem qualquer rejeição. O conceito acima apresentado refere-se ao modelo de seleção, modelo de colocação, modelo de agregação de valor, modelo de classificação ou manutenção do candidato. Manutenção do candidato está fora, agregação de valor também não tem nada a ver. É um dos três. Então anota aí, galera. Modelo de seleção é quando eu tenho muitos candidatos para uma vaga. Eu tenho que selecionar. Então não é a resposta. Colocação, um candidato para uma vaga. Não tem tu, vai tu mesmo, tem que te colocar lá. Essa é a nossa resposta. Letra B de bola é a resposta. E a letra C, classificação, é quando eu tenho muitos candidatos e muitas vagas. Por exemplo, uma prova de concurso é um exemplo dessa técnica, né, desse modelo de seleção. Muitas vagas. Isso é o modelo de classificação. Então a resposta correta, B de bola. 9. Como chamamos o anúncio publicado pelas empresas para a busca de candidatos
quando a mesma se identifica nominalmente, mas não fornece endereço para comparecimento pessoal, apenas solicitando envio de currículos para análise prévia. Isso é, um anúncio aberto, um anúncio incompleto, um anúncio fechado, um anúncio completo ou um anúncio semi-aberto. Galerinha, só para enviar o currículo, isso é a letra E, um anúncio semi-aberto. Depois, a empresa chama para uma entrevista. A análise prévia de currículos é um anúncio semi-aberto, o nome que se dá, letra E. 10. O recrutamento pode ser interno ou externo, apresentando vantagens e desvantagens. Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem do recrutamento externo. Letra A. Enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos? Isso não seria uma desvantagem, né, gente? Não incentiva a interação da organização com o mercado de RH? C. Aumenta o capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas? D. Renova a cultura organizacional e enriquece com novas aspirações? E E. Afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização. E aí, galera? Obviamente a letra E, né? Quando a gente contrata gente de fora, quem está lá dentro fica muito puto, né, de que não foi promovido. E isso é uma desvantagem do recrutamento externo. Resposta correta, letra E. 11. As organizações estão interessadas em investir em recompensas para as pessoas, desde que delas possa receber contribuições ao alcance de seus objetivos. A remuneração total de um funcionário é constituída de 3 componentes principais. Qual a alternativa que lista corretamente esses 3 componentes? Letra A. Remuneração por participação, incentivo para refeição e benefício. B. Remuneração por habilidade, incentivo por competência e benefício por conhecimento. C. Remuneração por habilidade profissional, incentivo por conhecimento e benefício. D. Remuneração básica, incentivos salariais e benefícios. Ou E. Remuneração por conhecimento, incentivo por participação e benefício por conhecimento. Questãozinha chata, né, galera? Volta no enunciado. As organizações estão interessadas em investir em recompensas para as pessoas, desde que elas possam receber contribuições ao alcance de seus objetivos. A remuneração total é composta de quê? Letra D. Remuneração total é a remuneração básica, o salário lá da carteira de trabalho, os incentivos salariais e os benefícios. Essa é a nossa resposta. O restante, obviamente, é errado. 12. Com relação ao ato de se desenhar um cargo, assinale as afirmações abaixo com verdadeiro ou falso. Significa definir a esfera de competência? Significa estipular as exigências básicas de escolaridade e ou habilitação específica para atuação no cargo? Significa fixar sua remuneração? Significa definir o estilo de direção para o ocupante do cargo? E a última, significa denominar o cargo em consonância com sua natureza e particularidade? Sendo assim, qual é a sequência correta dos verdadeiros e falsos aí, galera? Sequência correta, letra E. Então vamos lá. Olha só, quando a gente faz o desenho do cargo, a gente está definindo a esfera de competência do cargo e da pessoa que vai ocupar. A gente também está estipulando as exigências básicas de escolaridade ou habilitação específica ou qualquer outra exigência. Também está verdadeiro. Quando a gente desenha um cargo, a gente também está fixando a remuneração. Verdadeiro. Agora, definir o estilo de direção para o ocupante do cargo, aí não, porque a gente está desenhando o cargo e não o gerente que vai dirigir a pessoa. Essa daqui está falsa. E a última, significa denominar o cargo em consonância com sua natureza e particularidade. Colocar o nome no cargo, isso faz parte do desenho de cargo também. Verdadeiro. Então, sequência correta, verdadeiro, 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 falso e verdadeiro. Continuando. Um sistema formal de avaliação, bem formulado e conduzido, será um instrumento útil para determinar se a organização dispõe ou não da equipe de que necessita. Entretanto, existem distorções causadas pelos vícios de avaliação. Quanto ao assunto, julgue os itens abaixo quanto às distorções mais comuns em avaliações de desempenho como certo ou errado. Galera, cuidado com esse enunciado. Está percebendo que o enunciado perguntou quais são as distorções mais comuns. Então, olha só, vamos para a primeira questão e eu dou a dica. Primeira questão, atribuir ao avaliado qualidades e defeitos do próprio avaliador. Certo ou errado, galera? E aí? Percebe que atribuir ao avaliado qualidades e defeitos do próprio avaliador na avaliação de desempenho é um erro.
isso não deve ser feito. Se você não prestar atenção no enunciado, você vai dizer que essa questão é correta, ou perdão, que ela é errada. Por quê? Porque isso é um erro, não se pode fazer, não pode acontecer. Esse que é o ponto, galera. O enunciado está pedindo as distorções. Então, aquilo que está errado, o gabarito é correto, porque é uma distorção. Então, por exemplo, atribuir ao avaliado qualidades e defeitos do próprio avaliador. É uma distorção, é um erro de ser realizado. Se é uma distorção e o enunciado pede as distorções, essa questão então ela está correta, galera. Certinha, é uma distorção. Vamos para a questão número 2. Avaliar em função de valores e objetivos pessoais que não coincidem com os valores, objetivos e interesses da organização. E aí, gente, isso é uma distorção também? Avaliar em função de valores e objetivos pessoais. O que tem que ser avaliado numa avaliação de desempenho é o desempenho do trabalhador, não questões pessoais. Sendo assim, avaliar em função de valores e objetivos pessoais também é uma distorção, é um erro de comportamento do avaliador. Como o enunciado pede quais são as distorções, então essa questão ela está totalmente correta. Tanto é que ela coincide, ela continua, que não coincidem com os valores, objetivos e interesses da organização. Isso é uma distorção, sendo assim, questão correta. Valorizar os aspectos que o avaliador julga importantes, mas não são para a empresa ou para a posição que o avaliado ocupa. E aí, galera, isso é uma distorção também ou não? Olha o que a questão está falando para a gente. Valorizar os aspectos que o avaliador julga importantes. Quer dizer, numa avaliação de desempenho, a gente tem que avaliar os aspectos que o avaliador julga importante ou os aspectos que a organização julga importantes? A organização. Então isso também é uma distorção. Sendo uma distorção, o gabarito dessa questão também está correta, galera. Questão 4. Acreditar que a avaliação contribua para o melhor aproveitamento dos recursos humanos. Um bom sistema de informações de pessoal pode ser útil se for bem usado. E aí, galera, isso é uma distorção ou é algo positivo? Bom, a partir do momento que a gente acredita, que a avaliação vai contribuir para o melhor aproveitamento dos recursos humanos, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa correta de ser feita. Então não é uma distorção. Sendo assim, o gabarito é errado. Julgue os itens abaixo com relação a treinamento, outro importante assunto dentro das provas de gestão de pessoas. São considerados fatores importantes para que toda empresa invista. Questão 6. Toda empresa tem suas peculiaridades e especificidades, que o empregado desconhece ao ser admitido. Os empregados são selecionados com base em suas qualificações gerais e as empresas muitas vezes têm técnicas, tecnologias, políticas, normas e planos específicos que precisam ser ensinados. E aí, galera, questão certa ou errada? Essa questão está perfeita, né? Se tiver uma questão que define melhor razões para que uma empresa invista em treinamento, é essa questão. Então, como a questão diz, toda empresa tem suas peculiaridades e especificidades, já dando a ideia de que os treinamentos precisam ser diferentes em cada organização, em que o empregado desconhece ao ser admitido. Principalmente ao ser admitido, o empregado tem que ser treinado em relação aos seus afazeres. E esse treinamento, ele geralmente ocorre num momento chamado integração. O que é a integração do trabalhador? Assim que a gente é admitido, a gente precisa conhecer a empresa inteira, as pessoas nos conhecerem também, a gente ter acesso a quem é quem faz o quê, e nesse momento é importante ter um primeiro treinamento para que a gente possa começar a trabalhar. Os empregados são selecionados com base em suas qualificações gerais, e as empresas muitas vezes têm técnicas, tecnologias, políticas, normas e planos que precisam ser ensinados. Questão perfeita. Proporcionar ao empregado novas habilitações ou melhorar as que ele já possui. Isso seria também um objetivo do treinamento? Melhorar aquilo que o funcionário já tem de bom ou proporcionar a ele novas habilidades? E aí, galera? Questão correta também. A partir do momento que a empresa objetiva treinar seus funcionários, pode ser para ensinar coisas novas ou para melhorar competências que já são boas. O que acontece, gente? Uma outra coisa que cai muito sobre treinamento em prova, que eu vou pedir para vocês também anotarem aí no seu caderno, nas suas anotações, são as etapas de um treinamento. Aquelas empresas que investem em treinamento e colocam treinamento toda sexta-feira, 4 horas da tarde, cometem um erro gigantesco.
Primeiro, onde é que está a cabeça da orelha seca na sexta-feira, 4 horas da tarde, gente? Tá no happy hour, tá na cervejinha, tá no final de semana. E se eu estou há muitos anos naquela empresa, e aquela empresa toda sexta-feira tem treinamento, certamente tem treinamentos que já se repetiram várias vezes e a atenção da pessoa se dispersa. O treinamento ele tem que ocorrer quando necessário. Se não for necessário, não ocorre. Então, para isso, a primeira etapa do treinamento é levantar o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Levantar a necessidade do treinamento. Quais bases a gente usa para diagnósticos de treinamento? Resultados de avaliação de desempenho são diagnósticos de treinamento. Solicitação dos próprios empregados, solicitação do chefe, comparação com a concorrência, novas tendências de mercado, novos produtos a serem lançados, tudo isso é diagnóstico de treinamento. Novas habilidades, novas atitudes, o tal do chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes levantam também diagnósticos de treinamento. Segunda etapa do treinamento, depois do diagnóstico, é o planejamento do treinamento. O que nas provas também pode aparecer com o termo desenho. O que é desenho do treinamento? Colocar no papel, planejar. É ali que a área de RH, junto aos gestores, vão planejar o treinamento em relação à carga horária, o conteúdo que vai ser explicado, quem é o público-alvo, quem vai ser o palestrante, qual resultado se espera depois do treinamento, que resultado a empresa pretende colher dos funcionários depois que eles executem aquilo que foi treinado e o orçamento do treinamento em relação ao local que vai ocorrer o treinamento, os materiais necessários e tudo mais. Com essa segunda etapa realizada, a área financeira autoriza, a diretoria autoriza e aí vem o dia do treinamento, que é a terceira etapa, implementação ou execução. O que é a implementação ou execução do treinamento? É o dia do treinamento propriamente dito. O RH ele vai atuar nos bastidores, tomando cuidados básicos, desde que se tem água para as pessoas que estão sendo treinadas, se o data show está funcionando, se o palestrante já chegou, até o treinamento ocorrendo, né, de forma natural. E aí vamos para a última etapa do treinamento, a avaliação. O que é a avaliação do treinamento? Deve ocorrer logo que o treinamento acaba, um questionário simples e rápido para os funcionários preencherem sobre as suas percepções. E tempos depois, também é importante que se avalie os resultados do treinamento para a empresa perceber se as pessoas estão executando aquilo que foram treinadas. De repente a pessoa elogiou bastante o treinamento no final, né, quando ele terminou, mas tempos depois não executa mais aquilo que foi treinado. E aí a área de RH vai conseguir detectar quais os desvios que ocorreram entre o final do treinamento e hoje, por que aquilo não se executa. Se é por rebeldia, se é porque o treinamento foi mal elaborado e por tantas outras razões que podem ocorrer. Não esqueça de que as etapas do treinamento sempre caem praticamente todas as provas. Presta muita atenção nisso, façam aí as suas anotações e tenham isso na ponta do lápis, na ponta da caneta lá na hora da prova. Beleza? Novas funções surgem e outras desaparecem. O conhecimento humano evolui, obrigando as pessoas a se atualizarem. E aí, galera, isso também seria um objetivo do treinamento? A necessidade de atualização em função do avanço das tecnologias, em função do avanço do planeta de forma geral? Questão igualmente correta também. Novas tecnologias, novidades que surgem, fazem com que treinamentos mereçam serem realizados. Existem profissionais que gostam de aprender e evoluir. Mesmo não sendo inerente à sua atribuição, a empresa deve investir nesse profissional com vistas à motivação individual. E aí, galera, questão certa ou errada? Essa questão em sala de aula, de vez em quando eu trabalho com ela, gera uma polêmica, né? Porque muita gente já coloca correto logo de cara. Mas olha só, presta atenção no detalhe do detalhe. Existem profissionais que gostam de aprender e evoluir. Isso já é também um canal aberto para que o treinamento ocorra. Mesmo não sendo inerente à sua atribuição, a empresa deve investir nesse profissional com vistas à motivação individual. Pera lá, galera. O treinamento é importante. Satisfazer o funcionário em relação ao treinamento é extremamente importante também. Mas mesmo não inerente à sua atribuição, a empresa vai investir em treinamento em algo que não é útil para a empresa? De forma alguma, galera. Tem que ser inerente à atribuição do funcionário. Questão errada. Vou dar um exemplo para você não esquecer mais. Vamos supor que aquele funcionário gostaria muito de aprender a tocar violino. É uma coisa que ele gosta, é uma coisa que ele quer. E é uma empresa comercial na área de medicamentos.
Tem alguma coisa a ver a empresa ensinar para esse funcionário a tocar violino? Ela não vai ter nenhum benefício disso. As empresas vão treinar seus funcionários em relação àquilo que eles executam, em relação às suas próprias tarefas. Então, nesse caso, questão totalmente errada. O treinamento é um benefício que pode contribuir para atrair e reter bons profissionais. E aí, galera, questão certo ou errado? Tem gente que coloca errada nessa questão, gente. E eu até entendo, porque leva o pensamento do candidato a interpretar que assim, treinamento não faz parte do plano de benefícios. Plano de benefícios é aposentadoria, vale transporte, vale refeição, férias e outros benefícios que a empresa possa ofertar. Só que aí que tá, galera. Essa questão não está falando de treinamento em relação a plano de benefício. Ela está usando o termo benefício como um substantivo comum. Então, o treinamento é um benefício? Claro que é um benefício, né? Que pode contribuir para atrair e reter bons profissionais. Galera, nesse mundo moderno da gestão de pessoas que a gente vive hoje, chamado gestão de competências, muitos excelentes profissionais só ficam nas empresas se as empresas investirem em capacitação. Empresa que não investe em capacitação, esse funcionário, capa o gato, vai embora. Então, quer dizer, é extremamente importante para reter bons profissionais e atrair bons profissionais quando a empresa defende essa bandeira, essa causa, né, de treinamento, de capacitação, de melhorar o trabalho das pessoas. Então, nesse caso, questão correta. O treinamento é um benefício para atrair e reter bons profissionais. Beleza, gente? Vamos lá. Gestão de pessoas é um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos. Formam esses processos as funções de agregar, monitorar, recompensar, analisar, aplicar e estimular pessoas. E aí, galera, questão certa ou errada? Olha só, essa questão ela está errada. E eu tenho certeza que alguns de vocês colocaram correto nela. Por quê? Se você parar para pensar, agregar, que é juntar pessoas, o RH faz isso. Monitorar, o RH também faz isso, controles de cartão de ponto, por exemplo. Recompensar pessoas, que é a elaboração dos planos de cargos e salários, dos planos de benefícios, o RH também faz isso. Analisar, de alguma forma o RH analisa departamentos, pessoas. Aplicar, que é colocar a pessoa certa no lugar certo. E estimular pessoas, motivar pessoas, o RH também faz isso. Então, quer dizer, são verbos aqui que fazem parte do dia a dia da área de RH. Só que aí é que tá, galera. Por que a questão está errada? Quando a gente fala das atividades da área de recursos humanos, a gente está falando de uma atividade meio. Sempre cai em prova uma pergunta, uma frase afirmando o seguinte: é correto afirmar que a área de RH é um órgão de linha com função de staff. O que isso significa? É um órgão de linha como outro qualquer, está no mesmo nível dos outros departamentos. Só que ele realiza função de staff, função de assessoria. Então, quer dizer, para assessorar aos outros departamentos, a área de RH não pode ter só uma função, tem que ter várias funções. Por exemplo, compras compra, vendas vende, produção produz. E o RH? Você consegue definir num único verbo? Provavelmente não. Na realidade, são 6 verbos de RH. Quais seriam esses 6 verbos? Primeiro, agregar pessoas, que é juntar fisicamente. O RH faz isso no recrutamento, na seleção e na integração. Segundo verbo, aplicar pessoas, colocar a pessoa certa no lugar certo. A área de RH faz isso na análise, desenho e descrição de cargo, que ocorre antes do recrutamento e da seleção, e faz isso na avaliação de desempenho, com funcionários já trabalhando. Terceira função de RH, recompensar pessoas. Não é a área de RH quem paga os salários, mas a área de RH elabora os planos de cargos e salários e os planos de benefícios. Quarta função, desenvolver pessoas. É a preocupação do RH em preparar o trabalhador melhor para aquela atividade de trabalho. E aí entra treinamento, desenvolvimento e a questão da aprendizagem organizacional ou educação corporativa. Outra função de RH, quinta função, monitorar pessoas. Monitorar são os controles, os sistemas de informações gerenciais, que são softwares que os gerentes têm acesso para controlar as atividades de cada trabalhador e as informações que ele julgar necessárias. E a última função de RH, manter pessoas.
O que seria manter? São os cuidados com a vida do trabalhador. Higiene do trabalho, segurança do trabalho, medicina do trabalho e a tal da QVT, qualidade de vida no trabalho. Essas são as 6 funções de RH. Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. Não são aceitos nenhum outro verbo a não ser esses 6, quando se fala das funções de RH. Mas o Wendel, a questão está falando de analisar. O RH não analisa pessoas? Analisa no dia a dia para tirar conclusões sobre clima e cultura organizacional e tomar decisões. Mas analisar pessoas não é uma função típica de RH, é uma função típica de qualquer pessoa, de qualquer gestor, independente do departamento. Estimular pessoas, Wendel, não é uma função de RH? Não é uma função. O RH também estimula pessoas, mas isso também é a atribuição de cada gestor, de cada colega de trabalho e de N perspectivas que a gente aprende nas teorias da motivação. Então, nesse caso, só são permitidos 6 verbos que eu citei. Sendo assim, questão errada. Beleza, galera? Se você lembrar desses 6 verbos e as respectivas subfunções para cada verbo, como eu acabei de falar, você mata várias questões de várias provas, gente. Mas vamos lá. Louis Allen afirma que pessoas excepcionais podem fazer funcionar bem uma organização precária. Pessoas desmotivadas ou incompetentes podem anular a mais perfeita organização. Faz sentido, né? Pessoas muito boas, né, que sabem trabalhar muito bem, talvez não consigam desenvolver bons trabalhos numa empresa precária. Pessoas desmotivadas ou incompetentes, elas podem levar à ruína, né, uma organização que é perfeita. Então faz sentido. Portanto, a sobrevivência e o progresso de uma grande empresa dependem, em grande parte, da administração de recursos humanos, em selecionar, treinar e posicionar corretamente, no presente, as pessoas com potencial para atuar no futuro, na administração superior da empresa, assumindo responsabilidades e agindo como uma equipe integrada. E aí, galera? Questão cansativa, né? Muito extensa. Coloca um trecho de um autor e aí vem colocando a questão que até independe desse trecho do autor. Mas, enfim, a sobrevivência e o progresso de uma grande empresa dependem em grande parte do RH? Claro que depende. Todas as pessoas passam pela RH no recrutamento, na seleção, de alguma forma no treinamento, desenvolvimento. Então, óbvio que o sucesso de uma empresa também depende muito do RH. O RH, então, teria o posicionamento de selecionar, treinar, posicionar corretamente essas pessoas hoje, para que no futuro elas cheguem, quem sabe, até a presidência da empresa? Claro. Questão totalmente correta, né? Como a questão diz, assumindo responsabilidades e agindo como uma equipe integrada. Questão perfeita, de múltipla escolha. E eu quis colocar aqui porque ela fala das funções de RH, agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. E vocês vão perceber que essa explicação breve que eu dei na questão anterior, ela resolve essa questão também. Mas você tem que ter na cabeça quais são as respectivas subfunções de cada função de RH. Então olha só, vamos lá. Questão 13. A gestão de pessoas é composta por um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos que recebem diferentes denominações na literatura específica. Com relação aos processos básicos de gestão de pessoas, numere os itens abaixo. Processo número 1, agregar pessoas. Número 2, aplicar pessoas. Número 3, desenvolver pessoas. Número 4, manter pessoas. E número 5, monitorar pessoas e carreiras. E aí vem os parênteses para a gente então preencher, de acordo com o nome da função, as respectivas subfunções. Acompanhe no texto então o primeiro parênteses. Desenho organizacional dos cargos e das atividades que as pessoas irão realizar. Então elas ainda não realizam, certo? Orientação e acompanhamento do desempenho, isso já realizando. Acompanhamento da adequação das pessoas às exigências do posto que ocupam. Poxa, se é uma preocupação em adequar as pessoas ao posto que elas ocupam, ou desenhar o cargo, né, para que as pessoas então sejam as melhores possíveis a ocupar aquele cargo, isso é colocar a pessoa certa no lugar certo. Se é colocar a pessoa certa no lugar certo, qual que é o nome dessa função? Aplicar pessoas. Então essa acaba sendo a função aplicar pessoas número 2. Então primeiro parênteses, número 2. Segundo parênteses. Gerenciamento das condições ambientais. Inclui
administração da cultura organizacional, clima, disciplina, higiene, segurança, qualidade de vida e manutenção de relações sindicais. Palavrinhas-chave aí desse segundo parênteses: higiene do trabalho, segurança do trabalho, qualidade de vida no trabalho. E aí, galera, que função seria essa? Isso são cuidados com a vida do trabalhador. Isso é manter pessoas. Manter pessoas, função número 4. Então, por enquanto, a sequência ficou 2, 4. Terceiro parênteses: processos de acompanhamento e controle das atividades das pessoas e verificação dos resultados. Incluem banco de dados e sistemas de informações gerenciais. E aí, galera? Banco de dados, sistemas de informações gerenciais, isso é para o monitoramento de pessoas. Então, qual é a função correspondente ao terceiro parágrafo? Monitorar pessoas, função número 5. Então, por enquanto, 2, 4, 5. Penúltimo parágrafo: processos utilizados para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal. Incluem programas de mudança, desenvolvimento de carreiras, comunicação e consonância. E aí, galera, que função seria essa? Se está falando para incrementar o desenvolvimento, tá fácil. Desenvolver pessoas, função número 3. E a última: gerenciamento da carteira de candidatos, efetuando busca sob multicritérios para relacioná-los com postos a preencher. E aí, galera, o que seria isso? Gerenciar a carteira de candidatos, efetuando busca sob multicritérios, isso é recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é juntar pessoas. Juntar pessoas é agregar, função número 1. Então, nesse caso, resposta correta, letra C, 2, 4, 5, 3, 1. Essa fica a sequência correta. Beleza, galera? Espero que essas vocês tenham acertado. Continuando então, educação é um tema que interessa a todos os segmentos da sociedade, até mesmo o corporativo. Nesse sentido, surgem no final do século XX as universidades corporativas, com o objetivo de procurar desenvolver componentes ideológicos e tecnológicos com o público e categorias profissionais com as quais interage. Dessa forma, compreende-se a educação corporativa no cenário organizacional atual como um instrumento. Letra A: chave de mudança cultural. B: de manutenção de cartéis organizacionais. C: para garantir cargos políticos. D: para evitar os custos com editais para licitações. E que possa manter o lema: em time que está ganhando não se mexe. E aí, galera, qual seria a opção? Como o enunciado fala de educação corporativa, e ele está perguntando no final, dessa forma, compreende-se educação corporativa no cenário das empresas atuais como um instrumento, vamos começar de baixo para cima, em que possa manter o lema: em time que está ganhando não se mexe. Nada a ver, gente. Em time que está ganhando se mexe, até para melhorar ainda mais o time, para que ele fique proativo, né, ao mercado. Letra D: para evitar os custos com editais para licitações. Nada a ver. Letra C: para garantir cargos políticos. Não. Letra D: de manutenção de cartéis organizacionais. Só sobrou a letra A. Então, quer dizer, a letra A é a opção correta. A educação corporativa é um instrumento-chave para a mudança cultural das organizações. O que vem a ser educação corporativa ou aprendizagem organizacional? Não é simplesmente a empresa que investe maciçamente em treinamento. É quando ela tem uma cultura de sempre se melhorar coletivamente, treinando sim individualmente cada colaborador, mas faz parte da cultura dela a questão da ânsia pelo conhecimento contínuo, conhecimento coletivo. É uma empresa que evolui diariamente. Esse é o conceito-chave de educação corporativa ou aprendizagem organizacional, que é um elemento-chave para a mudança cultural. Então, nesse caso, resposta correta, letra A. O clima organizacional é a qualidade ou a propriedade do ambiente organizacional. Letra A: reconhecida pelos consumidores da empresa. B: diagnosticada pelos membros do alto escalão da empresa. C: percebida ou experimentada pelos membros da organização. D: representada pelas relações entre empresa e mercado. E representada no organograma funcional da empresa. E aí, galera? O que é clima organizacional, em primeiro lugar? Vamos explicar isso melhor. Clima organizacional é a percepção coletiva dos funcionários acerca de vários aspectos da própria empresa em que trabalham. Então, clima não é para cliente, clima não é para fornecedor, clima é interno.
Por exemplo, você chega numa festa que você não conhece ninguém e você fala, o clima aqui não tá legal. O que você quer dizer sobre isso? Você não foi com a cara das pessoas, você não gostou da música, aquele salgadinho tá uma porcaria, enfim. Isso afeta o seu clima. Você percebe que o clima não tá legal. O que isso tem a ver com o clima organizacional? Nada. É só para ilustrar o seguinte. Quando a gente tem uma percepção que o clima não tá legal, isso é individual. Dentro das empresas, na matéria gestão de pessoas, clima é uma percepção coletiva. Então, por exemplo, eu estou super feliz com o meu salário. Aí eu descubro que o Zé, meu colega de trabalho, que tem a mesma função que a minha, ganha muito mais do que eu. Fiquei puto, fiquei insatisfeito. Aí eu comento com o meu colega de trabalho, João, sabia que o Zé ganha mais que nós? E aí o João, é mesmo, rapaz? É verdade. Pronto, afetou o clima. Aí já são duas pessoas insatisfeitas com a empresa, que vão mostrar para outras pessoas, e vira uma bola de neve. Claro que o clima organizacional pode ser afetado também positivamente. E é esse o objetivo do RH, afetar o clima positivamente, sempre fazendo pesquisas de clima, investigando. Mas quando os climas tendem a serem negativos, fica muito mais difícil para o RH atuar e para a empresa despertar satisfação e motivação nos seus próprios funcionários. Sendo assim, qual é a opção que está correta então? Opção C. O clima organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional percebida ou experimentada pelos membros da organização. Essa é a opção correta. Beleza? Um estado físico, mental e social de bem-estar é o conceito moderno de saúde ocupacional. Letra B, qualidade de vida no trabalho. Letra C, motivação. Letra D, saúde. Ou letra E, saúde ergonômica. Gente, a quantidade de pessoas que erram essa questão em sala de aula, vocês não fazem ideia. E talvez vocês fiquem um pouco indignados com qual seja o gabarito. Olha só, um estado físico, mental, social, de bem-estar é o conceito de... Você vai provavelmente responder que é saúde ocupacional, porque é uma questão de gestão de pessoas, é ambiente de trabalho. Talvez qualidade de vida, talvez saúde ergonômica, que tudo está ligado ao trabalho. Mas não é, galera. O enunciado está falando alguma coisa de trabalho, ambiente organizacional? Não. Vocês sabiam que esse é o conceito puro, simples e claro de saúde pela OMS, Organização Mundial de Saúde? Sendo assim, um estado físico, mental e social de bem-estar é o conceito moderno simplesmente de saúde. Letra D é a resposta correta. Beleza? Vamos continuar então. Suponha que na organização Felicidade Limitada, a unidade de RH conta com 10 empregados. Nesse setor, o clima organizacional vem se caracterizando por manifestações de inveja, ressentimentos e inimizades pessoais. As ações que o gerente de RH deve adotar para melhorar o clima organizacional dessa empresa incluem: então percebe que é um ambiente ruim, né, de manifestações de inveja, ressentimentos. E o que o gerente de RH deveria fazer então, galera? Letra A. Letra A não, desculpa. Questão 17. Propor aos insatisfeitos que se demitam. A gente já escutou isso alguma vez na vida, né? Não está feliz? Vai embora. Gente, isso resolve o problema? Óbvio que não. Propor que os insatisfeitos se demitam vai deixar quem fica muito mais insatisfeito. Então, a 17 ela está errada. Então seria realizar uma análise organizacional dentro da empresa, né, revendo o organograma, os fluxogramas, o estatuto e o regimento interno. Isso até poderia ajudar, gente, mas não vai resolver o problema, porque a gente está falando das inimizades entre as pessoas. E aqui está falando de rever organograma, rever estatuto, questão errada. Pode ajudar, pode contribuir, mas não vai resolver o problema. Sendo assim, 18 errada. Estimular a autorreflexão, fazer as pessoas refletirem, pensarem sobre o que fizeram. E, em segundo momento, implantar um processo participativo que possibilite aos empregados exporem o que sentem e proporem soluções para melhorar o clima organizacional. E aí, galera, isso pode ajudar a resolver o problema de inimizades dentro daquela equipe de trabalho? Pode. Nesse caso, questão correta. Fazer as pessoas refletirem sobre o que falaram e o que fizeram, falarem sobre o assunto, colocarem para fora os seus demônios e falar de tudo aquilo que acha que é o problema, enfim, desabafarem, e depois propor soluções dentro do próprio grupo. Questão correta, essa é uma medida que poderia
dá muito resultado positivo. Só que esse enunciado continua, ainda com outras opções. Então, promover, em primeiro lugar, a negociação entre os subordinados e a direção da organização, buscando conciliar as metas organizacionais com os interesses individuais. E aí, gente, questão certa ou errada? Isso poderia dar certo também? A maioria põe errado, só que essa questão ela está correta. Isso também pode dar certo. E vamos explicar melhor. Promover, em primeiro lugar, a negociação entre os subordinados e a direção da organização. Por quê? Boa parte desses conflitos que estão ocorrendo ali dentro pode ter como principal culpado a forma de gestão da empresa, a própria direção. E quando a questão fala buscando conciliar metas organizacionais com interesses individuais, essa questão está puxando a gente para um contexto, para um conceito que cai em todas as provas, está em quase todos os editais, chamado equilíbrio organizacional. Copiem aí qual é a definição de equilíbrio organizacional. Equilíbrio organizacional é a percepção que o trabalhador tem, copiem aí, percepção que o trabalhador tem de ser merecidamente recompensado, pelo trabalho que executa. Então, percepção que o trabalhador tem de ser merecidamente recompensado pelo trabalho que executa. Isso é equilíbrio organizacional. Em outras palavras, gente, sabe o que é equilíbrio organizacional? É aquela sensação de trabalhar pouco e ganhar muito. Não deixa de ser um certo equilíbrio no sentido da gestão das pessoas, porque é fácil gerenciar gente que acha que está ganhando muito e trabalhando pouco. Mas o certo mesmo, na realidade, o equilíbrio organizacional é quando a gente percebe que a gente recebe em troca do nosso trabalho aquilo que é merecido. Não é só em dinheiro não, porque dinheiro não motiva ninguém, não esquece disso em hora de prova. Embora motive, né, mas para a prova não. Mas o que acontece? Quando a gente tem a sensação de que a gente recebe um bom salário, tem bons benefícios, a empresa tem um clima legal, tudo isso é recompensa. As recompensas não são apenas financeiras ou materiais. Existem recompensas sociais, por exemplo. Quando a gente então acredita que a gente é merecidamente recompensado pelo trabalho que a gente executa, a empresa está em equilíbrio organizacional. O equilíbrio organizacional pode contribuir para diminuir esses conflitos dentro da equipe que o enunciado trata? Pode sim. Questão correta. Iniciar um processo de comunicação que exclua o feedback centrado em mentira sobre o desafeto. E aí, gente, certo ou errado? Muita gente coloca que essa questão está correta, né? Iniciar um processo de comunicação que exclua o feedback sobre mentira. Só que ninguém presta atenção no seguinte. Iniciar um processo de comunicação que exclua o feedback centrado em mentira sobre o desafeto. Muita gente coloca, desculpa, que a questão está errada, porque está falando ali de excluir o feedback. Mas é excluir o feedback sobre a mentira. Isso tem que ser excluído. Deixa eu explicar melhor. Olha 21. Iniciar um processo de comunicação que exclua o feedback. Na pressa você já põe. Errado, não pode excluir o feedback, o retorno. Só que é excluir o feedback centrado em mentiras sobre o desafeto. Isso não pode existir. Um feedback centrado em mentiras não é um feedback verdadeiro. É o que a gente chama na matéria gestão de processos de pseudo-retroalimentação. Uma falsa resposta ao feedback. Então, questão correta. As mentiras devem ser eliminadas, principalmente sobre o desafeto, que é uma tendência, né, de algumas pessoas de mentirem negativamente sobre a pessoa que elas não gostam, né? E esse tipo de feedback tem que ser excluído das empresas, tem que ser excluído centrado em verdades. Por isso, questão correta. Essa 22 já é um outro enunciado, enfim, já não tem mais a ver com aquele conjunto de enunciados como a gente viu agora. O trabalho em equipe difere do trabalho em grupo, pois enquanto neste último grupo, os componentes executam separadamente as tarefas que lhe foram designadas pelo líder, responsabilizando-se isoladamente pelo que cada um realiza, no trabalho em equipe, todos trabalham em conjunto, envolvidos cada um na tarefa de todos, fazendo que haja um comprometimento total nos resultados gerais. E aí, galera, questão certa ou errada? Vamos explicar primeiro uma basezinha teórica disso daí? Trabalho em equipe. Não necessariamente eu tenho as pessoas todas próximas fisicamente, mas uma faz o trabalho da outra, uma ajuda a outra. Equipe. Trabalho em grupo. Provavelmente as pessoas trabalham fisicamente próximas, mas cada um faz o seu.
isolado, total isolamento. Então a diferença de grupo para equipe é que uma equipe trabalha unida, coesa, dividindo soluções, dividindo problemas e um ajudando o outro. Quando a questão fala, o trabalho em equipe difere do trabalho em grupo, pois nesse último os componentes executam separadamente as tarefas. No grupo, sim, é separado, que lhe foram designadas pelo líder, responsabilizando-se isoladamente pelo que cada um realiza dentro do grupo. Perfeito, cada um cuida do seu. No trabalho em equipe, todos trabalham em conjunto, como eu acabei de falar, envolvidos cada um na tarefa de todos, um ajudando o outro, fazendo que haja um comprometimento total nos resultados gerais. Questão perfeita, correta. Só que o problema é o tamanho, né, desse enunciado. Você lê de uma vez, você se perde. Então sempre, galera, na hora da prova, independente da banca, frase por frase, vai julgando isoladamente. Vocês vão perceber que dá uma impressão de que você está demorando mais tempo para ler a questão, mas você está ganhando tempo. Porque se tiver algum erro, você vai perceber de forma muito mais clara do que lendo rapidamente de uma vez só. Na alternativa correta. Essa questão, gente, embora de múltipla escolha, cada item desse é CESP, porque são itens isolados para você julgar como certo ou errado. Então vamos lá. A QVT, qualidade de vida no trabalho, é um conceito que se refere aos aspectos da experiência no trabalho, como estilo de gestão, liberdade e autonomia para tomar decisões, entre outras coisas. Antes da gente ler o restante, vamos julgá-la já, essa letra A. E aí, qualidade de vida no trabalho é um conceito que se refere aos aspectos de experiência no trabalho, como estilo de gestão, liberdade e autonomia para tomar decisões, entre outras coisas? Gente, a qualidade de vida no trabalho está muito associada à questão da diminuição do estresse do trabalhador. Saúde, esporte, família e afetividade, cultura e lazer, são vários desses aspectos que envolvem a QVT. Será que a letra A está certa? Tem melhor do que ela, quer ver? B. Com um modelo de gestão de pessoas, as empresas conseguirão alcançar seus objetivos através do alinhamento entre a missão, visão e valores, estratégia do negócio e a estratégia do capital humano. E aí? Tá bem melhor, não tá? Sabe por que a letra A tá errada, gente? A letra A tá errada porque ela está falando que a QVT se refere a aspectos de experiência no trabalho. Não. A QVT se refere a aspectos de estresse, preocupação do trabalhador, problemas de saúde, e a QVT procura evitar tudo isso. Não tem muito a ver com experiência no trabalho. Agora, olha a letra B. Com o modelo de gestão de pessoas, as empresas conseguirão alcançar seus objetivos. Perfeito. Através do alinhamento entre a missão, visão e valores que estão lá no planejamento estratégico da empresa, estratégia do negócio e com a estratégia do capital humano, como conduzir essas pessoas para a realização desses objetivos contemplados no planejamento estratégico. Letra B, correta. Mas vamos ver se tem uma mais correta que a B. C. A principal influência das organizações militares quanto ao desenvolvimento de recursos humanos está no fato do comando ser descentralizado e a execução centralizada. E aí, galera? Nas organizações militares, olha só, o comando é descentralizado ou apenas um manda? Apenas um, comando centralizado. E a execução centralizada? Não, a execução é descentralizada. Vários executam o que apenas um manda. E era assim no passado, na gestão de pessoas antiga, na era do DP, Departamento de Pessoal, lá na época da Revolução Industrial. E é assim em muitas empresas até hoje, organizações militares são assim até hoje, Igreja Católica é assim até hoje. Então a questão está errada porque ela inverteu. As organizações militares influenciaram a gestão de pessoas antiga com a característica de comando centralizado e execução descentralizada. E a questão inverteu. Errado. Letra D. A Igreja Católica também influenciou a gestão de recursos humanos, por meio do seu modelo de pluralidade de comando, originando o organograma funcional. E aí, galera? Olha só, gestão de pessoas misturando com a administração geral, estruturas organizacionais. E aí? Bom, qual foi a influência da Igreja Católica na gestão de pessoas? Quando as organizações passaram a existir a partir da Revolução Industrial, elas só tinham dois grandes modelos a serem copiados, três, na realidade. A gestão de uma fazenda, da época feudal, a gestão de governo, que até então era patrimonialista, e a estrutura da Igreja Católica, que é milenar. Então, quer dizer, a Igreja Católica, ela também influenciou, mas ao contrário do que a letra D afirma, não foi pela pluralidade de comando, foi pela singularidade de comando. Na Igreja Católica a gente tem o Papa, que é o líder maior, que manda em toda a estrutura.
Então, na realidade, é a singularidade de comando. Um manda, os outros obedecem. Como também era assim nas empresas mais antigas ou nas empresas que hoje ainda não seguem uma visão moderna. E isso não originou o organograma funcional. O organograma funcional, que a gente estuda melhor lá em estruturas organizacionais dentro de administração geral, dentro da função organização em administração geral, na realidade é quando todo mundo se comunica com todo mundo, na mesma linha e também cruzando linhas. Na realidade, quando a gente tem, então, uma singularidade de comando, a gente não tem uma estrutura funcional, a gente tem uma estrutura linear. As pessoas são ligadas apenas por uma linha vertical de comando, quando apenas uma pessoa manda. Então, nesse caso, a letra D, errada. E a letra E, o Departamento de Recursos Humanos é o único departamento dentro de uma empresa que não assume função de staff, para tudo. Lembra da frase que eu falei agora há pouco? O Departamento de RH é um órgão de linha com função de staff? É o único departamento que tem função pura de staff? Como é que essa letra E vem falar essa porcaria de que é o único departamento dentro de uma empresa que não assume função de staff? Questão totalmente errada, o que permanece então a opção B como sendo a única correta. Tranquilo? Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética acerca de relações humanas no trabalho. Relações humanas é outro assunto dentro do escopo de gestão de pessoas. Seguida de uma assertiva a ser julgada. Então vamos lá. Abel, funcionário público, recebeu do seu chefe a tarefa de planejar um modo de baixar os custos da sua unidade de lotação. Abel fez levantamento de todos os gastos setoriais, mapeou essas informações, correlacionando-as à produção estabelecida para o setor. Identificou pontos que poderiam ter o custo minimizado sem prejuízo da qualidade do volume do trabalho. Abel propôs um método para atingir o objetivo traçado, que foi altamente elogiado pela administração superior, mas infelizmente não conseguiu o engajamento dos colaboradores da unidade. Nessa situação, Abel foi eficiente, mas não foi eficaz. E aí, galera? Questão velha e tradicional sobre a diferença de eficácia e eficiência. Direto ao ponto, eficácia é realizar um objetivo. Você ser servidor significa que você foi eficaz, realizou o objetivo da sua vida. Eficiência é o melhor aproveitamento dos recursos, é gerar um algo a mais, é fazer de forma mais rápida, mais econômica, enfim. Então, por exemplo, se você estuda 29 horas por dia, embora o dia tenha 24, e passa no concurso, você foi eficaz. Mas se você estudar apenas 2 horas por dia, mas serem as 2 horas mais bem aproveitadas da galáxia, você teria sido também eficiente, se também tiver passado num concurso. Então a eficiência está atrelada ao fato de gerar um algo a mais, um melhor aproveitamento de recursos, enquanto a eficácia é só o objetivo. Dito isso, vamos ver a questão então, analisando agora item por item. Abel, funcionário público, recebeu do seu chefe a tarefa de planejar um modo de baixar os custos da unidade. Então, qual era o objetivo do Abel? Baixar os custos. Ok. Abel fez levantamentos de todos os gastos setoriais. Isso é obrigação ou algo a mais dentro do objetivo de baixar custos? Você tem que mapear tudo. É obrigação. Eficácia. Mapeou essas informações correlacionando-as à produção estabelecida para o setor. Isso é o óbvio que tem que ser feito para reduzir custos. Eficácia. Identificou pontos que poderiam ter o custo minimizado sem prejuízo da qualidade do volume do trabalho. Se a ideia é baixar custos, isso é obrigação. Eficácia. Abel propôs um método para atingir o objetivo traçado. Propor um método era o objetivo dele. Eficácia. Que foi altamente elogiado pela administração superior. O fato de ter sido elogiado, gente, não transforma a eficácia em eficiência. Alguém elogiou, beleza. Mas, infelizmente, não conseguiu o engajamento dos colaboradores da unidade. O objetivo do Abel era conseguir o engajamento? Não. O objetivo do Abel era propor um plano. O plano ele propôs. Ele levantou as informações. Ele não conseguiu algo a mais, que seria conseguir esse engajamento. Se o objetivo dele era propor o plano e ele propôs, então ele foi apenas eficaz, mas não foi eficiente. Então, nesse caso, quando a questão afirma que ele foi eficiente, mas não foi eficaz, seria o inverso, né, galera? Questão errada. Ele foi eficaz, mas não foi eficiente, porque ele só fez aquilo que era esperado. Macete idiota que eu vou passar para vocês, mas que resolve sua vida.
A palavra eficácia tem 8 letras. A palavra eficiência tem 10 letras. Ela é maior. Então, eficácia é fazer o que é esperado, eficiência é fazer o algo a mais. Por quê? Porque a palavra é maior. Beleza? Dica idiota, mas que você não esquece mais, macetezinho aí para facilitar a tua vida. Continuando então. Olha o tamanho desse enunciado, gente. Na hora da prova dá vontade de sair correndo, né? Com o advento da teoria das relações humanas, uma nova linguagem passa a dominar o repertório administrativo. Fala-se agora em motivação, liderança, comunicação, organização informal, dinâmica de grupo. Os conceitos clássicos de autoridade, hierarquia, racionalização do trabalho, departamentalização, princípios gerais da administração passam a ser contestados. Subitamente, explora-se o reverso da medalha. O engenheiro e o técnico cedem lugar ao psicólogo e ao sociólogo. O método e a máquina perdem a primazia em favor da dinâmica de grupo. A felicidade humana passa a ser vista sob um ângulo diferente, pois o homo economicus, aquele homem que se acreditava que se motivava pelo dinheiro, lá na época da Revolução Industrial, cede lugar para o homem social, que se motiva pelos relacionamentos. Essa revolução da administração ocorreu nos prenúncios da Segunda Guerra Mundial, ressaltando o caráter democrático da administração. Texto aí do Chiavenato. Com base nesse texto, então, vamos para as questões. 26. No âmbito da teoria das relações humanas, a ênfase nas tarefas e nas estruturas é substituída pela ênfase nas pessoas? E aí, galera? Bom, lá no passado, Revolução Industrial, o foco era a tarefa. Lembra do filme do Chaplin, Tempos Modernos. E com o passar do tempo, depois da crise de 29, o foco passou a ser pessoas. Vieram os estudos sobre motivação lá do Elton Mayo, os estudos de Hawthorne, em 1932. Depois veio a teoria comportamental ou behaviorista nos anos 50, com Simon, Maslow, Herzberg, Vroom, os pais dessas teorias da motivação que a gente estuda, consertando alguns desvios. Mas realmente, o foco inicial era tarefas, depois o foco, pessoas. Então, nesse caso, questão correta. Próxima, 27. As pessoas são motivadas por necessidades humanas e alcançam suas satisfações por meio dos grupos sociais com os quais interagem. Dificuldades em participar e em se relacionar com o grupo provocam, entre outras, elevação da rotatividade de pessoal, abaixamento do moral, fadiga psicológica e redução dos níveis de desempenho. E aí, galera? Olha o que a questão fala. Dificuldades em participar e se relacionar com o grupo provoca elevação da rotatividade? Talvez você queira pedir demissão de uma empresa por dificuldades de relacionamento, aumenta a rotatividade, correto. Abaixamento do moral, né? Assim, você fica para baixo, jururu, quando não tem ali um verdadeiro trabalho em equipe, quando as pessoas não se relacionam bem, correto. Fadiga psicológica chamada preguiça. Eu sei que a equipe não vai me ajudar, então já começo com uma certa preguiça em fazer alguma coisa, correto. E redução dos níveis de desempenho, obviamente, se refletem nessa dificuldade de relacionamento. Questão totalmente correta. Beleza, galera? Um dos comportamentos que caracterizam falhas nas relações humanas é falar mais do que ouvir, sem dar ao outro muita oportunidade de se expressar. E aí, galera, certo ou errado? Bom, essa questão é de relações humanas, que é dentro de gestão de pessoas. E cai muito sobre comunicação dentro de relações humanas e também gestão de pessoas. Sobre comunicação, sempre cai a definição do que é comunicação, e a definição mais simples, que sempre é sinônimo de qualquer definição que cai em prova, é a seguinte definição. Comunicação é a troca de informações entre duas ou mais pessoas envolvendo o feedback. Tem que ter retorno. Se não tiver o retorno, não tem comunicação, é apenas informação. Então, por exemplo, nesse momento, que é uma videoaula, a gente não tem essa interação, né? Você não consegue responder a uma pergunta minha a ponto de eu escutar essa resposta. Então, nesse momento, eu estou informando. Quando a gente conversa no WhatsApp, que você tira suas dúvidas, enfim, aí já ocorre a comunicação, porque ocorre o feedback. E existe uma frase que minha bisavó falava muito, que era o seguinte: meu filho, a gente tem 2 ouvidos e uma boca justamente para ouvir mais e falar menos. E é sobre isso que essa questão trata. Se a gente não souber escutar o nosso interlocutor, a gente não vai conseguir se comunicar com ele. Então, nesse caso, questão totalmente correta. Né? A gente tem que falar mais do que ouvir? Não, né? Está falando que isso é uma falha. A gente tem que ouvir mais do que falar. Por isso, questão correta.
Próxima. Falar mal de pessoas ausentes é hábito normal que não afeta o relacionamento no local de trabalho. E aí, galera? Parece ridícula essa questão, né? Mas provavelmente a intenção da banca nesse caso, em função a pedido do próprio órgão, já foi de colocar essas questões para preparar esse futuro servidor até uma conduta adequada profissionalmente. Né? Quando fala assim, falar mal de pessoas ausentes é hábito normal? Não deveria ser, né? Normal até que é, as pessoas falam o mesmo. Mas isso não pode ser considerado normal, né, no relacionamento de trabalho, e está falando, né, que não afeta o relacionamento no local de trabalho. Óbvio que afeta, a fofoca sempre é um grande problema de comunicação. Então, nesse caso, questão errada. As diferenças entre as pessoas, no modo de agir e de pensar, somente dificultam as relações? E aí, galera? Ó, as diferenças entre as pessoas, no modo de agir e de pensar, somente dificultam as relações. Eu até concordo que pessoas que pensam muito diferente, essas relações tendem a se dificultar um pouco. Mas é justamente as diferenças entre as pessoas que fazem com que a gente cresça, com que a gente evolua, com que a gente aprenda. Então, quando a questão fala que as diferenças entre as pessoas, no modo de agir e de pensar, somente dificultam as relações, questão totalmente errada, né? Porque muitas vezes aprendemos bastante com essas diferenças de pensamento. Então, questão totalmente errada. As relações interpessoais, ou seja, a maneira como as pessoas se relacionam, afetam a satisfação dessas pessoas consigo mesmas e com o trabalho. E aí, galera, questão certa ou errada é essa? Ó, as relações interpessoais entre as pessoas, ou seja, a maneira como as pessoas se relacionam, afetam a satisfação dessas pessoas consigo mesmas e com o trabalho? Afetam, né? Questão correta. O problema é que a palavra afeta, o verbo afeta, dá uma ideia de que é sempre negativo. Você pode também afetar as relações positivamente, né? E as relações interpessoais afetam ou positiva ou negativamente, né, a satisfação das pessoas com o trabalho. Trabalhar num grupo de pessoas que as relações são as melhores possíveis, certamente a gente trabalha muito mais satisfeito. Então, nesse caso, questão correta. Continuando. Acerca do relacionamento com os usuários dos serviços públicos, assinale a opção incorreta. Essa é uma forma do CESP cobrar múltipla escolha numa prova que não é de múltipla escolha. Né? Então ele já está querendo dizer ali que tem alguma incorreta no meio dessas 4 alternativas que fazem parte do enunciado. Então vamos lá. Não saber se relacionar com os usuários pode causar conflitos difíceis a serem sanados? Questão muito fácil, né, gente? Essa daí está correta. Né? Quando a gente não sabe se relacionar com o cidadão no atendimento, a gente não entende de verdade aquilo que ele realmente necessita, certamente isso pode causar conflitos difíceis de serem resolvidos. O que acontece? Na matéria atendimento, que também faz parte do universo de gestão de pessoas, existem algumas regras, né, que a pessoa que trabalha com atendimento deve seguir. E uma delas é saber ouvir, né, ouvir mais do que falar, e praticar a tal da empatia, palavrinha que vive caindo em tudo quanto é prova de concurso. Para suas anotações aí, empatia, capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro, entendendo o seu ponto de vista, suas necessidades, o seu pensamento. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente não sabe se relacionar, significa dizer que provavelmente não temos empatia, não conseguimos nos colocar no lugar da pessoa. Então, nesse caso, questão correta, porque isso pode realmente causar conflitos difíceis a serem sanados. Uma atitude de indiferença para com os usuários, muitas vezes, faz com que eles fiquem insatisfeitos com o serviço prestado e também com o próprio órgão público. E aí, galera, questão certa ou errada? Ó, uma atitude de indiferença com os usuários, não estou nem aí para o cidadão. Muitas vezes faz com que eles fiquem insatisfeitos com o serviço prestado, óbvio, né? E também com o próprio órgão público, questão correta. Essa questão nos remete a um pensamento um pouco maior, que é o seguinte: se você trabalha bem, se você atende bem ao cidadão, você enaltece, você valoriza a imagem do órgão, da empresa que você trabalha. A imagem da empresa, a imagem do órgão, está diretamente ligado à imagem e à forma que o servidor atende ao público e trabalha, né, claro, de forma coerente com as boas regras de atendimento. Por isso, questão correta. Ao lidar com um usuário agressivo que discute por qualquer motivo, deve interrompê-lo e impor respeito. E aí, galera?
Tá ali na sua frente um cidadão nervoso, esmurrando a parede, xingando a sua avó, a sua mãe, enfim, toda a sua geração, todos os seus todos os seus antepassados. O que a gente faz? A gente tem que, então, impor respeito, né, e falar assim, ô, meu filho, o negócio é o seguinte, eu sou servidor e isso que você está fazendo é desacato ao servidor, você pode ser preso por causa disso. Não, né, galera? A gente já viu situações como essa, de servidores querendo impor respeito, agindo com ironia, com grosseria, mas o que cai na prova é a teoria e não a prática. Em teoria, e deveria ser assim na prática, um servidor preparado para trabalhar com atendimento deveria dominar as técnicas de psicologia, né, e aquelas teorias que a gente estuda em gestão de pessoas, como Maslow, Herzberg, Vroom, né, a hierarquia das necessidades, a teoria da expectativa, teoria X e Y, do McGregor, são teorias que também são usadas em atendimento, para a prática da empatia. A partir do momento que a gente, então, tem um usuário agressivo na nossa frente, a gente deve, então, entendê-lo, procurar fazê-lo se acalmar, para que a gente consiga, então, criar ali um canal de diálogo mais positivo. Então, nesse caso, ao lidar com o usuário agressivo, né, que discute por qualquer motivo, a gente não deve interrompê-lo para impor respeito. Deixa ele falar e, com o tempo, a gente consegue acalmá-lo e chegar num denominador comum. Então, nesse caso, questão errada. O servidor público deve agir na sua relação com os usuários com cortesia e boa vontade. Questão fácil, né, galera? Questão totalmente correta. E cortesia e boa vontade são obrigações do servidor público segundo os códigos de ética, principalmente em relação ao decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público Civil, do Poder Executivo e Federal, e que norteia a redação de todos os outros códigos de ética, independente da esfera ou do tipo de poder. Mas, de qualquer forma, cortesia e boa vontade são obrigações do servidor, questão totalmente correta. Cooperação é uma forma de interação que é altamente desejável no convívio das pessoas, pois fortalece a união dos grupos sociais. Entre os elementos que compõem a cooperação, não se inclui o entendimento, o auxílio mútuo, a oposição e a ação conjunta. E aí, galera, questão fácil também. O entendimento, ele se inclui, né, na cooperação entre as pessoas. A gente precisa entender umas às outras. Então não é a letra A. O auxílio mútuo, da mesma forma que o entendimento, deve ocorrer na cooperação. Então também não é a letra B. Aí temos oposição e ação conjunta. Ação conjunta deve ocorrer, senão não existe cooperação. Então só nos resta, letra C, a oposição. Cooperar entre pessoas significa compartilhar das mesmas ideias, executar os mesmos atos, sendo assim, a ação conjunta, o auxílio mútuo e o entendimento fazem parte, a oposição, obviamente que não. Resposta correta aí, então, letra C. Julgue os próximos itens referentes a relações humanas. Primeiro, a comunicação tem grande importância nos relacionamentos humanos. Muitos problemas de relacionamento têm origem em falhas de comunicação. Questão correta, né, galera? Muitos problemas de relacionamento ocorrem porque a gente não se comunica bem, uma pessoa não entende bem a outra e a pessoa pode não ter se expressado bem. Na hora da prova, em teoria, existem alguns elementos da comunicação, dentre eles o emissor, que é quem inicia a comunicação, e o receptor, né, que obviamente é o destinatário, é quem recebe a comunicação. Para a hora da prova, se o emissor coloca uma mensagem e o receptor não entende, a culpa sempre é do emissor. Porque, gente, quem inicia a comunicação é que tem que praticar a empatia, se colocar no lugar do seu público, no lugar do seu receptor, para conseguir explicar, então, da melhor forma possível. Sendo assim, muitos problemas de relacionamento têm falhas na comunicação e, muito provavelmente, a culpa sempre será do emissor. Questão 2. As relações humanas se caracterizam por uma atitude de respeito, compreensão e valorização do ser humano. Questão perfeita também, correta. A partir do momento que a gente tem relações humanas, significa dizer que a gente vai respeitar a pessoa com a qual a gente se comunica, compreendê-la e valorizá-la e esperar tudo isso de volta também. E a questão 3. A inteligência emocional está relacionada a habilidades como motivar a si mesmo, controlar impulsos negativos e saber lidar com conflitos interpessoais. E aí, galera, questão certo ou errado? Inteligência emocional é uma teoria que a gente estuda dentro das teorias da motivação, né, dentro de gestão de pessoas, onde o Daniel Goleman, ele diz que uma pessoa inteligente emocionalmente, ela deve possuir 3 características. Primeiro, automotivado o tempo inteiro, 24 horas por dia.
Segundo, controle das próprias emoções. E terceiro, controle das emoções dos outros. Na hora da prova, falou inteligência emocional, essas 3 características devem estar presentes. Automotivação, controle das próprias emoções, controle das emoções dos outros. Como a questão fala, a inteligência emocional está relacionada a habilidades como motivar a si mesmo, automotivação, controlar impulsos negativos, se controlar, e saber lidar com conflitos interpessoais, controlar os outros. Então, se tem as 3 características, questão correta. Temos aí então os 3 itens corretos, o que dá então como resposta a opção D. Essa é a resposta correta para essa questão. Tranquilo até aqui? Vamos embora então. Vamos voltar então para uma sequência shakespeariana, né? Para trabalhar em equipe, outro assunto bem importante dentro de gestão de pessoas, o servidor público deve apresentar comportamento adequado a essa forma de atuar. Acerca das características que envolvem o trabalho em equipe, julgue os itens que se seguem. 38. A confiança deve fazer parte das relações entre os membros das equipes de trabalho. Para estabelecê-la, cada membro deve agir com lealdade, coerência e integridade, e deve defender radicalmente suas próprias ideias no grupo, como forma de demonstrar competência e autoconfiança. E aí, galera? Estava indo tudo tão bem nesse texto, né? Só características do bem, que fazem parte de um verdadeiro trabalho em equipe. O que é uma equipe? Pessoas que podem estar distantes fisicamente, mas trabalham em conjunto, uma sabendo fazer o trabalho da outra, trocando informações para o resultado coletivo. A questão estava certa até falar de defender radicalmente. Quando a gente defende radicalmente as nossas ideias, a gente está bloqueando a competência da empatia, que é justamente, como eu já falei, a capacidade que a gente tem que ter de se colocar no lugar do próximo. Então, questão errada por causa dessa defesa radical das nossas ideias. O resto está correto. Cada membro da equipe de trabalho deve responsabilizar-se pela organização e pelo sucesso de sua parte no trabalho. Até aí coerente. Não sendo adequado se envolver nas tarefas dos colegas, uma vez que eles, sendo responsáveis por essas tarefas, serão cobrados pelos resultados que obtiverem. E aí, gente? Muitos alunos meus colocam logo de cara essa questão como correta, que não é adequado se envolver nas tarefas dos colegas, porque meio que parece que é uma intromissão. Só que percebe, gente, o enunciado está falando de trabalho em equipe. No trabalho em equipe, todos sabem fazer o trabalho de todos, todos corrigem os outros. É uma ajuda coletiva o tempo inteiro. Então você tem que se envolver, sim, nas tarefas dos colegas. Percebe que se envolver não significa, percebe que se envolver não significa se meter, se intrometer, mas se envolver no sentido de ajudar. Então, nesse caso, questão errada e não cabe recurso. Não existe um modo ideal de se liderar em todas as situações. Ou seja, o melhor estilo de se liderar depende da situação encontrada. E aí, galera, tem um estilo que é top de liderança, que serve para qualquer situação, ou para cada situação a gente tem que adequar o estilo adequado? Adequar o estilo adequado não ficou legal, não. A gente tem que colocar o estilo adequado. E aí? Nesse caso, galera, questão correta. Para cada situação existe um estilo. Existe a liderança autocrática, democrática e a liberal. São as 3 principais, são as 3 mais frequentes nas provas de concurso. A liderança autocrática manda quem pode e obedece quem tem juízo. Imposição, não deixa ninguém falar. A liderança democrática permite que as pessoas coloquem suas opiniões e o gestor vai conduzindo assim para uma definição geral, né, da solução de um problema, por exemplo. E já o liberal, ele deixa rolar, mas não por desprezo. Ele deixa rolar pela confiança que ele tem na equipe. A equipe decide as coisas e a opinião dele só vai ser colocada se a equipe realmente pedir. O que acontece então, gente? Existem situações que eu tenho que ser democrático, existem situações que eu tenho que ser autocrático, existem situações que eu tenho que ser liberal. A gente vai ser liberal com pessoas que a gente confia bastante dentro da equipe, que são altamente amadurecidas. A gente vai ser democrático com pessoas que têm algum amadurecimento, mas ainda tem muito a se desenvolver. Então a gente permite que elas falem e aí a gente vai conduzindo. E a gente tem que ser autocrático com pessoas menos amadurecidas ou rebeldes na equipe por alguma razão. Quando a gente tem a flexibilidade de ser de um tipo com cada grupo de pessoas dentro da mesma equipe, isso se chama liderança situacional. Para cada situação, um estilo diferente. Então, nesse caso, questão correta.
Beleza? Então é isso, meus amigos. Acabamos de ver as questões de gestão de pessoas, onde a gente abordou os principais tópicos que normalmente aí caem em todas as provas, em todos os editais, preparando você para a sua prova. E qualquer dúvida, conte comigo sempre nas matérias de administração. E a gente se vê em outras baterias de questões ou aulas teóricas. Até mais, gente. Abraço!